Então, bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um Sim de Oportunidades. Acho que esse é a segunda live que a gente organiza, mas já é a terceira que a gente faz a divulgação, né, dentro dessa proposta de fazer com que as oportunidades de fomento, as oportunidades de aprendizado sobre a inovação e empreendedorismo cheguem, né, aos nossos pesquisadores, empreendedores. Então, a gente fica feliz com a presença de vocês aqui e já afirma que haverão outros momentos como esse, né? Então, aproveitem a presença do Calil, né, que está aqui representando a FINEP, sobre esse importante edital, que teve umas alterações recentes, acredito que ele vai comentar, e aí a gente vai poder fazer esse bate-papo, tirar as dúvidas. Também tem um pessoal aqui, Calil da FADESP, que eu estive lá na segunda, eles estavam com algumas dúvidas em relação ao edital da FINEP, se podia receber pela fundação, pelo ECT, então acho que o pessoal vai poder aproveitar bem para esclarecer essas questões que às vezes ficam no ar, né? E a gente acaba perdendo a oportunidade por não ter essa, essa chance de tirar as dúvidas, né? Então, espero que todo mundo consiga aproveitar bem esse momento. Eu não me apresentei, mas desculpa. Meu nome é Aline, né? Eu sou da Superintendência de Inovação e Desenvolvimento, da Coordenadoria de Parcerias, Programas e Projetos, né? E aqui está o professor Felipe, que é o nosso superintendente. Não sei se o senhor quer falar antes para apresentar o Calil, professor. Opa, Felipe, está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Não, ele saiu, acho que deu algum bug lá. Deu problema? Mas vocês estão me ouvindo, né? Perfeitamente, né, pessoal? Ah, a gente não está te ouvindo, professor. Vocês estão me ouvindo, né? Está me A ouvindo, gente está Felipe? te ouvindo, Calil. Foi lá, é porque essas coisas assim, na hora que a gente está aqui, desde 9h30 funcionando, aí na hora que é para falar, Essa conferência web ainda tem alguma... Funcionando bem. E na hora do... Oi, pessoal. Passa 40 minutos funcionando direito, na hora do vamos ver, né? E, gente, eu sou o professor Felipe Saraiva, superintendente de inovação e desenvolvimento. E aqui a gente gostaria de agradecer o Calil e a FINEP. O Calil é analista na FINEP, trabalha aqui em Belém no escritório regional e vai poder nos apresentar esse edital. Queria agradecer a participação dos colegas, né? Tem colegas aqui da UFPA como um todo, vários colegas do interior, temos aqui o pessoal da FADESP, também pessoas de outras instituições, né? Eu vi colegas do IFPA também por aqui. Quero agradecer a participação de todo mundo e deixar uma mensagem, porque a FINEP tem muitos editais de inovação que são parcerias da universidade com empresas. São editais vultosos, que têm uma quantidade muito interessante de recursos, muito maior do que os de pesquisa que a gente costuma disputar. E a UFPA, em particular, precisa participar mais desses editais, tanto pela captação dos recursos, tanto pelo cumprimento da missão da inovação, né, que é, de fato, nós desenvolvermos pesquisas e soluções que vão estar diretamente ligadas ao processo... acho que caiu. Que estão ligados ao processo produtivo. Vou verificar aqui como é que está o Calil, tá? Para a gente dar início. O Calil caiu bem na hora. Enquanto o Calil se reconecta, né, a gente pode, se alguém quiser se apresentar ou quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Não sei se o professor precisa habilitar, professor Felipe, para poder alguém falar ou se a pessoa consegue abrir o microfone. Pronto, os participantes podem usar o microfone. E aí, se alguém quiser se apresentar ou tirar alguma dúvida em relação à atuação da superintendência, a gente está fazendo esse momento enquanto o Calil se reconecta.
Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom dia. Sou o professor Marcos Cerufa, aqui do Instituto de Tecnologia. Eu fiquei interessado no edital, a gente tem uma parceria com uma empresa que trabalha com a parte de bioeconomia, sustentabilidade, tem a ver também com cidades inteligentes e tal. E aí eu vim aqui para poder entender um pouco melhor o edital. A gente já tem uma experiência lá com o FINEP, que a gente tem aprovado, submetemos um outro. E a ideia aqui é tirar dúvidas do tipo se vai ser só uma proposta pela instituição ou o proponente pode ser... Porque como é diretamente pela empresa, né? Aí geralmente a gente bota só uma carta de apoio, né? Alguma coisa nesse sentido. As minhas dúvidas ficam para depois da apresentação, tá bom? Tá certo. Obrigada, professor Marcos. Calil está se restabelecendo aqui. Está voltando. Pronto. Pessoal, deu um negócio aqui no meu notebook que ele desligou sozinho. Mas de Windows é assim mesmo. É a conspiração do ao vivo, né? Parece que é uma conspiração quando alguma coisa é ao vivo. Conectado no momento além RJ055. Opa! Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. A tua webcam foi quem saiu, Calil. Oi? Está voltando a webcam. Pronto, voltou. Você pode compartilhar a apresentação já, Calil. Eu vou abrir de novo. O computador deu um pau aqui que ele desligou sozinho. Quando voltou no setup do computador, é mole? Os hackers. Doideira, cara. Semana retrasada deu problema no tour, aí já consertaram. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Calil Maia. Sou analista aqui na FINEP. Tenho 17 anos já, tá? E há 6 anos, né, Felipe, a gente abriu um escritório regional aqui no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá. A gente fica lá no Espaço Empreendedor, no segundo andar. Geralmente estamos lá quando não estamos viajando, porque a gente atende toda a região norte, tá? Então, semana passada, por exemplo, eu estava em Palmas, fui em Araguaína, fazendo também a mesma apresentação, tá? E aí, geralmente, de vez em quando a gente se vocês baterem lá, podem não encontrar a gente lá, mas vou disponibilizar depois meu contato, qualquer coisa no WhatsApp está disponível para qualquer outra dúvida que surgir, alguma empresa que aparecer tiver algum empecilho, alguma coisa que possa contornar, é só falar comigo, tá? Não tem problema. Mas geralmente estamos lá de segunda, terça, quarta-feira, tá? Porque a FINEP tem um regime híbrido de trabalho, né? Então a gente cumpre 3 dias em casa, como eu estou agora, né? Porque o meu cachorro está aparecendo ali atrás, né? E a quarta-feira, quinta, geralmente eu vou lá no escritório da FINEP, no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, tá? Mas fique à vontade, me dá uma ligada. Você vai estar no escritório, quarta-feira vou. É só aparecer lá que eu abro a porta para vocês, né? Então, todo mundo já conhece a FINEP, né? O pessoal da UFPA aí já é craque, né? Inclusive, nós tivemos ontem a habilitação, o resultado da habilitação do edital Qual foi o edital? Agora me deu branco aqui. O FPA foi habilitada, mais uma vez. Eu vou lembrar no caminho aqui, a gente vai lembrar. Então, a chamada FINEP Amazônia, tá? É uma chamada, ela é específica para empresas, tá? Aí vocês podem estar perguntando, talvez alguém aqui possa ainda não entender muito
essa questão da subvenção. O edital para ICT, que é os centros temáticos, né? Os centros temáticos foi um edital específico para ICT, né? O Pro Amazônia foi um edital específico para ICT, não é? Então, a UFA, através do DESP, sempre manda proposta e vira e mexe sempre está sendo contemplado, né? Isso é direto, né, para o ICT. A subvenção econômica também é um recurso não reembolsável, mas ele é direcionado exclusivamente às empresas. Aí, como é que é essa história? A ICT ela é requisito para participar no projeto. Então, a empresa precisa contratar uma ICT, é obrigatório a contratação da ICT para participar do projeto. Através de uma consultoria, através de um ensaio, através de um teste, através de sessão de mão de obra do próprio professor. O professor ele pode ser remunerado pelo projeto. Sessão de bolsistas, né, alunos dos cursos mais diversos da UFPA, dependendo do alinhamento ao projeto. For um projeto, por exemplo, de tecnologia da informação. A galera lá da faculdade de computação, eles podem prestar serviço no projeto e a universidade emitiu o boleto, emitiu uma fatura. É o único documento que a universidade precisa colocar na mão da empresa é a fatura. Tá? Lógico que dentro do projeto, né, tem lá o que vai ser feito, quais são as etapas, quais são o cronograma físico, o cronograma financeiro, a participação da ICT no projeto. Tudo bem, a proposta é um documento. Mas existe muito menos burocracia do que uma participação de uma ICT numa edital de ICT. Você tem que mandar praticamente tudo, né? Tem que mandar até o plano, PDI da universidade, né? Então, dentro de um projeto de subvenção econômica, é muito mais desburocratizado, tá? Então, outra coisa, esses projetos para subvenção econômica, eles têm que ter um nível de maturidade baixo, né? Tem que ter lá de pesquisa aplicada, que é TRL7, até pesquisa, até o protótipo, né? Que é o TRL7. Não pode passar disso. A empresa não pode disponibilizar o produto pronto como um projeto, tá? Tem que ser um projeto de pesquisa até protótipo, tá? Então, isso é importante por conta do grau de risco tecnológico. Tem uma avaliação do risco tecnológico e aí tem que ser elevado, tem que ser um risco que tenha muitas incertezas ainda. A subvenção econômica é justamente porque o empresário, de modo geral, ele não gosta de colocar recurso onde é incerto. Ele quer colocar dinheiro onde ele vai ter retorno, não é? Então, numa pesquisa, no desenvolvimento de um produto, ainda em protótipo, ainda existem muitas incertezas. Então, geralmente, eles são avessos, né, a esse tipo de investimento. E aí, dado o risco elevado, a gente entra com um recurso de subvenção, que é um subsídio governamental, né? E outra coisa interessante, ao contrário do edital de centro temático, Pro Amazônia, CT Infra, que tem uma data final, que todo mundo fica desesperado nos últimos dias tentando mandar proposta. Não, na subvenção não tem data final, tá? É fluxo contínuo. Enquanto tivermos recursos, ele fica aberto, tá? E, para ser muito sincero com vocês, a gente tem aí de 100 milhões disponíveis para a chamada, eu acho que a gente ainda tem mais de 92 milhões disponíveis, tá? A gente já tem bastante recurso, porque a gente já recebeu aí 33 propostas ainda, tá? A gente precisa receber bem mais para poder dar conta da chamada, né, pessoal? Bem, deixa eu avançar aqui. Essa chamada, ela tem algumas linhas, tá? As linhas são bem abertas, tá, pessoal? A primeira linha é de bioeconomia, tá? Então, qualquer produto, processo que resultem de intermediário químico, compostos bioativos, bioinsumo, biomaterial, fármaco,
biocombustível, cosmético, alimento, fitoterápicos, a partir da biodiversidade do bioma amazônico. Então, tem que ser lá do cupuaçu, lá do buriti, de qualquer folha, de qualquer galho que tenha lá um insumo proveniente do bioma amazônico. Tá? É importante isso. Essa é a primeira linha. E a segunda linha é desenvolvimento de soluções. Perdão, dentro da primeira linha, a gente também tem desenvolvimento de soluções para restauração florestal, manejo e recuperação de áreas degradadas. Qualquer projeto que esteja ligado a essa linha, ela pode ser enquadrada na linha 1. E também dentro da linha 1, a gente tem o único objetivo em que é permitido ter uma biorefinaria em escala piloto. Então, o cara pode, através de recursos de subvenção econômica, montar uma linha de biorefinaria piloto para desenvolvimento de produtos e processos. Tá? E ela deve ser implantada no município da Amazônia Legal. Eu já recebi uma proposta de uma empresa do Amazonas que já vai submeteu a proposta de ter uma biorefinaria de determinado produto, tá? Para fazer óleo, para fazer azeite mesmo, azeite comestível. Tá? Um projeto muito bom, bacana. Então, a gente precisa desse tipo de projeto. Na linha 2, aí entra aquela questão de comunidades, né? Inteligentes e sustentáveis. Então, a empresa, juntamente com a comunidade, tá? Ela vai desenvolver soluções capazes de remover gargalos da cadeia produtiva da bioeconomia amazônica, tá? E dos seus processos de recuperação de áreas. Então, tem saneamento, considerando a dimensão de água, esgoto e resíduos sólidos, que é um problema seríssimo que a gente tem na nossa região. Tá? Então, qualquer solução que atenda a mitigar esse problema é sempre bem-vinda. A geração e distribuição de energia renovável, solução em logística de insumo, pessoas e produtos, soluções em maquinário em elos iniciais da cadeia produtiva, considerando a agropecuária familiar e comunidades locais. Então, maquinário, por exemplo, que ajude na produção do açaí. Né? É uma boa ideia, né? Trazer para a gente. Tá? E essa solução ela tem que ser testada em um município e impactar positivamente a população local que atua no elo. Então, esse equipamento ele deve funcionar dentro da comunidade ribeirinha, dentro da comunidade indígena, dentro da agricultura familiar, para que ela possa ter, no final do projeto, aquele protótipo lá. Tá? Depois, a empresa pode simplesmente, avançando, né, a nível de maturidade, mais para frente, ela pode negociar o seu produto tranquilamente. Tá? E a linha 3, finalmente, ela tem o desenvolvimento do território amazônico. É uma linha bem abrangente. Por quê? Porque são soluções que não estão enquadradas nas linhas anteriores, tá? Elas não estão lá nas linhas anteriores. Tá? Principalmente, por exemplo, transformação digital e economia digital, que são os aplicativos, os softwares, né? Que não estão lá atrás, não foram apresentados na linha 1, na linha 2. Então, ele pode apresentar na linha 3. Tá? Mas também pode ser outras questões de bioeconomia, cidades sustentáveis, descarbonização de processos produtivos. Tá? Mas tem uma diferença, tá, Felipe? Nessa linha 3, a ICT ela tem que ser obrigatoriamente localizada na Amazônia Legal. Tá? E quando eu falo da Amazônia Legal, eu estou falando de Maranhão e Mato Grosso também. Tá? Agora, na linha 1, na linha 2, não é obrigatório. Até porque, às vezes, né, Felipe, o gargalo tecnológico ele pode não ter uma solução ainda local. Né? De repente, uma ICT lá do Sudeste, uma ICT do Sul, pode estar mais avançado nesse tipo de pesquisa e ele possa participar do projeto. Não tem problema. Tá? Na linha 1 e na linha 2. Na linha 3, não. Somente ICTs como a Universidade Federal do Pará, o Instituto Federal do Pará, a Universidade Estadual do Pará, eles podem participar, devem participar em projetos da linha 3. Tá?
Muito bem. Aí, vejam bem, pessoal, houve uma mudança nesse edital, né, Felipe? A gente começou ele com empresas que tinham faturamento acima de 4 milhões e 800. Isso causou um problema sério. A gente quase não recebeu proposta, porque a realidade das empresas da região amazônica é totalmente diferente, né? E aí, como a gente abriu para qualquer tipo de qualquer faturamento, até zero. Se a empresa não faturou ano passado, não tem problema, desde que ela cumpra alguns requisitos financeiros, tá? Mas, se ela tem esse faturamento até 4 milhões e 800, que é microempresa, ela pode solicitar de 2 milhões até 4 milhões, tá? E aí ela tem que dar uma contrapartida. Então, dentro dessa microempresa, ela tem uma contrapartida de 5%. Só que ela pedir 2 milhões, ela tem que entrar com 100 mil, tá? Esse 100 mil não é na hora, não, tá, gente? Esse 100 mil, primeiro, ele divide o projeto em parcelas, né? Tem um cronograma físico e o cronograma financeiro acompanha o cronograma físico, tá? E aí, se ele dividir em duas parcelas, na primeira parcela ele entra com 50 e na segunda parcela ele coloca mais 50, tá? E o mais interessante, de forma a gente facilitar a participação de empresas pequenas, a contrapartida ela é progressiva, igual imposto de renda, né? Então, quando uma grande empresa, como a gente já tem grandes empresas mandando proposta, ela não entra com 5%, ela entra com 50%. Mas ela pode pedir até 20 milhões. Então, se ela pedir 20 milhões, ela vai ter que entrar com 10. Tá? Então, fica um projeto de 30 milhões. Tá? Então, depende aí do tipo de uma pergunta aqui no chat, que eu imagino que tem a ver com esse slide que você está apresentando. O Vinícius está perguntando se pode startup apresentar a proposta. Eu não entendi, está picotando. Fala de novo, por favor. O Vinícius está perguntando aqui no chat se pode startup apresentar a proposta. Legal. Eu vou abrir aqui também. A FADESP, né? A FADESP também. Sim, claro, as startups são os principais objetivos, né? Porque, conceitualmente, as startups são as empresas que trabalham, startups, deep tech, né? São as empresas que trabalham com produtos, processos e serviços onde existe elevado risco tecnológico, né? Conceitualmente é isso, tá? Então não tem problema. Esse é o objetivo central mesmo, é trazer as startups, tá? Ele também está perguntando, Calil, se na linha 3 também é necessária a contrapartida. Sim, todas as linhas são obrigatórias, tá? Isso aí, a FINEP é uma empresa pública, né, pessoal? A gente está vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Então, essa questão de contrapartida é legal, tá? É lei. Então, a gente é obrigado a ter a contrapartida das empresas, tá? Tudo bem? Tem mais uma pergunta agora, Calil. A gente pode ir fazendo à medida que você apresenta ou você prefere deixar para o final? Eu estou vendo aqui, né? Empresa de Minas Gerais, mas gostaria de participar. Já estou em conversa. Posso mudar a empresa? Você vai abrir uma filial aqui, Fabrício. É melhor, né? Porque a chamada ela é para empresas sediadas ou filiais localizadas na região amazônica, tá? Então, para você, não precisa mudar a sua empresa. Se você achar melhor abrir uma filial, é tranquilo, tá? É melhor. Tá bom? Bem, a Natura, por exemplo, a matriz da Natura não é aqui, ela tem uma filial lá em Benevides, não é? Ela pode entrar tranquilamente. Tá? Bem, agora, o que a gente custeia? É muito importante vocês entenderem isso. O pessoal da academia, o pessoal da FADESP já sabe como a gente trabalha, né? Não é simplesmente solicitar 2 milhões. Eu quero 2 milhões para fazer um projeto. Não, você vai montar um orçamento. Esse orçamento vai estar lá para você pagar pessoal, são pesquisadores e técnicos, não é? Que vão trabalhar no projeto por determinado tempo, atendendo a determinados objetivos e metas, tá? Isso vai ter uma tabela de metas e atividades, e esse pessoal vai ter que estar amarrado às metas e às atividades, tá?
Esse pessoal obrigatoriamente devem participar como seletistas ou, né, como o Marcos está perguntando, se é pro labore, né? No caso, o sócio proprietário participando do projeto, ele pode ser remunerado, não tem problema, tá? Mas não é simplesmente um pro labore, desculpa. Se ele vai executar determinada atividade dentro do projeto, análise, ele vai fazer diversos tipos de uma atividade específica, ele vai ser remunerado por aquilo, tá? E como a gente pode ter pessoa física, que tem que ser seletista, né? Tem que ser contratado pela empresa, e também os sócios proprietários, mas também pode ter também contratação de PJ, tá? Não tem problema. Uma outra empresa atender determinado objetivo dentro do projeto, pode ser contratado como PJ. Mas o pessoal, PF, tem que ser da empresa, tá? E também, lógico, a questão do prolabore. Não tem problema remunerar o sócio, o proprietário, dentro de determinadas atividades do projeto. Se ele trabalhar no projeto, não tem problema nenhum. Tá? Depois da resposta do Renato, vamos avançar aqui. E aí, também tem a questão, esses valores, tá, pessoal? Tem um link aí, ó, da tabela, tá? Dependendo do grau, né? Se é doutor, mestre, técnico, ele tem uma remuneração máxima e mínima, tá? Perdão, uma remuneração máxima. Equipamento e material permanente, que vão ser utilizados no projeto, tá? Pode comprar equipamento, não tem nenhuma restrição em relação à importação, tá? Desde que você justifique bem por que não comprou o equipamento nacional. Material de consumo, lógico, óbvio, né? Se for trabalhar com cosmético, tem muito material de consumo, né? Se for trabalhar com insumo amazônico, tem que adquirir um insumo, né? Então, também entra dentro do projeto. Obras e instalações necessárias às atividades, né? Você vai instalar o equipamento, você vai montar um laboratório, toda a instalação, segurança, ar-condicionado, energia elétrica, combate a incêndio, tudo isso é financiável pela subvenção econômica, tá? Diária de despesa com locomoção, vou precisar viajar, vou precisar ir para outro país para poder adquirir conhecimentos necessários para combater o desafio tecnológico, não tem problema, tá? Desde que esse evento, esse curso, ele atenda aos objetivos do projeto. Outra coisa, o insumo que eu vou trazer é lá do interior, é lá de Altamira, eu preciso ir para Altamira, supervisionar a comunidade, eu preciso supervisionar a aquisição dos insumos, passagem diária de locomoção. Pode colocar dentro do projeto. Não se esqueçam disso, né, pessoal? E, finalmente, serviço de terceiro de pessoa física restrito. Pessoa física restrito até 3 meses, tá? Então, se você vai utilizar algum profissional que seja importante no projeto, mas ele não é uma pessoa física funcionário da empresa, você pode contratar até 3 meses, tá? Você não pode ter que tomar aquele cuidado para não virar, né, na justiça, ele entrar na justiça e pedir todas as verbas empregatícias, né? E o PJ, você pode contratar PJ para participar do projeto como prestador de serviço, e não esquecendo, né? A ICT, a FADESP, a universidade, ela tem que ser contratada como PJ, tá? Remunerada como PJ. Tá? Então é isso aí. Agora deixa eu ver aqui. A questão da empresa, uma dúvida, a empresa mandou proposta para o edital de 2024. Pode mandar para 2025? Ou esse edital é uma continuação? Olha, pode mandar. Nesse caso, a proposta foi habilitada. Se ela foi habilitada, você vai ter que aguardar o resultado do mérito. Tá? Então, daqui a pouco eu vou mostrar como é que funciona e aguarde. Tá? Se você, por um acaso, não foi contemplado, aí você vai receber um feedback dos nossos consultores
e a partir daí você melhora a sua proposta e pode mandar de novo, não tem problema. Tá? Mas no edital fala também essa questão de mandar nova proposta. Tá? Mas você vai ter que aguardar o resultado da primeira proposta. Se você não foi habilitado, manda de novo, não tem problema. Tá? Deixa eu avançar aqui. Uma coisa interessante é a submissão é no nosso site forms.finep.gov.br. Tá? Lá no nas chamadas públicas do nosso site, você procura lá a Finep Amazônia e lá dentro tem um quadrinho com todos os links, todos os regulamentos, anexos, está tudo lá. E lá tem o link também. Tá? E lá dentro, uma coisa que eu vou, até pela minha experiência, eu tenho feito análise de habilitação das propostas e praticamente 60% estão sendo inabilitadas. Tá? Um motivo que é meio repetitivo é a questão do vídeo. Tá? Ela precisa mandar um link, vai ter um espaço lá que você vai colocar o link. Você pode colocar esse link em qualquer lugar. No Vimeo, pode colocar no YouTube, pode colocar no Google. E a gente precisa assistir esse vídeo. Então, lá nesse vídeo, você precisa apresentar qual é a inovação proposta, a relevância do projeto, ao atendimento dos objetivos, demonstrar a capacidade técnica, a infraestrutura da empresa e dos parceiros para a realização do projeto. Então, o que tem acontecido muito é que eles não estão filmando a infraestrutura da empresa e do parceiro. Tá? Eu tenho uma empresa aqui que o parceiro é a Embrapa. A Embrapa deve ter já algum vídeo lá das instalações deles, né? Cola esse vídeo junto com o vídeo institucional da empresa e manda. Coloca tudo junto lá, não tem problema. Então, o mais interessante é que dentro dessa proposta aí, dados cadastrais, dados institucionais da empresa, você vai escrever o histórico, a experiência, né? O projeto, qual é o objetivo geral, descrição, parceria, ICT, cronograma físico, meta de atividade, equipe executora, itens solicitados de contrapartida e cronograma de desembolso. E vai anexar alguns documentos específicos, como o estatuto, contrato social da empresa e a demonstração de financeiras. Tá? Por que precisa mandar demonstração financeira? Porque lembra lá na contrapartida, não é pelo faturamento? Eu preciso saber qual é o seu faturamento para habilitar você dentro daquela contrapartida e daquele valor que você solicitou. Eu já recebi proposta de empresa pedindo 40 milhões, sei lá, 20 milhões, mas a empresa é pequena empresa, ele não pode, no máximo é 4, lembra? Então, o mais legal também é que se tiver faltando algum documento, ou o vídeo não estiver legal, ela não é inabilitada. A gente solicita que ele encaminhe um novo vídeo, um novo link, né? Ou aquele documento que não está assinado, ou documento que está faltando, a gente dá 10 dias úteis para ele mandar de novo. A gente não inabilita, tá? A gente está dando chance da empresa corrigir o problema da habilitação, e aí sim, depois, se tiver tudo ok, a gente habilita, tá? O mais interessante, tá, gente? Mais importante, se for grupo econômico, a gente recebe proposta de grupo econômico, tá? É o mesmo edital, Luciano. Esse edital ele foi lançado em 2024, foi lançado em julho de 2024. Tá? Esse link que a Aline colocou aí, tá? E aí, houve uma mudança na questão do faturamento, por isso que a gente está reapresentando. Se a empresa não tiver parceiro, é motivo de não habilitação? Sim. Ela precisa ter um ICT como parceiro, é obrigatório. Tá? É obrigatório. Viu, Simone? E aí, como eu falei, se for grupo econômico, por exemplo, eu recebi uma empresa que no contrato dela, uma outra empresa era sócia e tinha 50% do capital dela. Veja bem, vamos pensar, é um grupo, uma empresa é dona da outra. A empresa que mandou a proposta, ela tem um faturamento de 4.800.000. Então, ela pode solicitar até 4 milhões e 5% de contrapartida. Mas a mãe dela, a sócia dela, é uma grande empresa. Imagina isso. E aí, nesse caso, a gente vai
fazer a avaliação da contrapartida e do valor pela maior empresa. Então, não é uma contrapartida de 5%, é de 50%. Tá? Então, por isso que a gente pede que encaminhe também o contrato, o estatuto das outras empresas do grupo, se for um grupo econômico. Tá? Geralmente, se for uma empresa sócia da outra, manda da empresa que é sócia. Tá? A gente precisa analisar isso, porque a contrapartida ela é feita em cima da maior empresa. Tá? Tudo bem? Agora vamos avançar aqui. A habilitação, a gente vai verificar tudo aquilo que você mandou, documento, se o projeto está aderente. Tá? Eu recebi uma proposta de uma empresa que quer montar uma fábrica. Pô, aí não tem pesquisa, não tem desenvolvimento, né, Felipe? Não tem TRL 3, não tem TRL 7, ele quer montar uma fábrica. Não foi só isso a inabilitação, mas eu inabilitei a empresa. Então a gente tem que ter aderente à proposta, aderente às linhas temáticas, aderente ao objetivo da chamada. Tá? Passou na habilitação, aí eles vão para uma análise de mérito. Essa análise de mérito ela é feita por consultores contratados pela FINEP. Tá? Contratados, mas é no amor, tá? É no amor, não tem remuneração, não. Eles vão analisar as propostas através dos critérios que eu vou mostrar daqui a pouco. E aí, o mais legal, né? Não tem aquele ranqueamento, né? O pessoal da FADESP conhece, né? Não é aquele, a nota 5, nota 4,9, nota 4. Então, os melhores ranqueados entram dentro da faixa de recurso, os que estão mais abaixo, eles são aprovados, mas não recebem recursos, porque estão fora da faixa de recurso. Na subvenção, não, ninguém vai esperar. Aquele que mandou a proposta primeiro foi aprovado, passou de 70% da média da avaliação, ele já é contratado. Tá? O que vale, então, é a ordem de chegada. Tá? E aí, essa questão aqui também é importante, o registro na junta comercial da empresa, ela tem que ser até 31 de dezembro de 2024, né? Ela deve ter efetuado alguma atividade operacional. A gente olha isso na DRE. Na DRE tem despesa operacional? Beleza. Tem despesa com pessoal, despesa com materiais. Então, a gente consegue identificar. Por isso que eu preciso ver a demonstração do resultado de exercício e o balanço patrimonial. Tem que ter uma atividade. Não tem problema. Um objeto social compatível, né, gente? Então, eu vou mandar um cosmético, mas minha empresa não é uma indústria de cosmético, né? Não é uma empresa de cosmético. Não vale, né? É de consultoria. Não vale. Tem que ser uma empresa com objeto social compatível. Tá? Documentos. Estatuto, contrato social e um balanço patrimonial demonstrativo do resultado. O Inova Simples pode participar? Ela tem esses documentos? A Inova Simples tem registro na junta? Ela tem balanço? Ela tem contrato? Se ela tiver, ok. Senão, ela vai ter que abrir uma sociedade limitada na junta para poder participar. E se abrir esse ano, só vai poder participar no que vem, né? Tá? Então, a gente olha os valores solicitados estão de acordo com o faturamento da empresa, se a contrapartida também está de acordo com o faturamento da empresa, se o prazo de execução, que é no máximo 36 meses, e a proposta está aderente e as parcerias, tá? Além da capacidade financeira. Tá? A capacidade financeira eu vou deixar meio complicadinho, né? O mais importante é que ela não tenha um patrimônio líquido negativo. Tá? Então, a empresa, quando acumula muito prejuízo, ela tem um patrimônio negativo e ela não vai ser habilitada. Ela precisa ter um patrimônio positivo. Tá? Esse é o mais importante. E aqui a questão da análise de mérito. Tá? A gente só teve uma empresa analisada até agora e ela foi aprovada, tá? lá do Amazonas. Tá? Nossa metodologia, as metas físicas, atividades, indicadores, orçamento e prazos estão coerentes, né? Estão condizentes. Se ele não atropelou, né? Às vezes a empresa coloca uma atividade antes da outra. Não é? Então, a gente precisa seguir uma linha de raciocínio, né? Lógica, dentro de cada desenvolvimento de projeto, de cada atividade. Tá? E aí vocês têm nota de 0 a 5 ou 0 a 3, dependendo
da avaliação. Grau de inovação, por exemplo. A intensidade de inovação, uma inovação de ruptura ou uma inovação incremental? Então, ela começa incremental e vai avançando, né? E quem diz isso é vocês, são vocês que vão escrever. Vocês podem mostrar, colocar aí qual é o estado de arte do mercado em relação ao produto hoje, né? Então, você vai fazer... eu já tenho, na área de TI, eu já tenho um determinado sistema, mas eu quero montar um módulo que vai utilizar inteligência artificial. Isso é inovação incremental. Você já tem o seu sistema, você vai incrementar, né? Agora, podem surgir novidades, né? Podem surgir coisas novas, principalmente do bioma amazônico, que tem quase 90% ainda não explorado, né? Então, essa é a primeira nota. Da abrangência, se é uma inovação local, uma inovação nacional ou até internacional. Isso você vai dizer, tá? Mobilização do sistema de inovação, daquilo que você vai mobilizar, a sua ICT, pelo histórico da empresa, pelo histórico da ICT, a gente vai identificar, também dar uma nota do que ele mobiliza, tá? Isso aqui, o grau de incerteza, uma das principais dúvidas, né, que a gente tem. É isso que é importante numa subvenção. Porque se o cara disser para mim que não, o nosso produto é certo, temos certeza que nós vamos conseguir esse produto, colocá-lo no mercado. Então, olha só, se você tem certeza que esse produto tem mercado, ele está certo, então você busca o financiamento. Tá? Aqui a gente está buscando o risco. A gente quer... Né, se o cara vai desenvolver um shampoo com determinado insumo amazônico, eu sei que ele não pode pegar e simplesmente jogar na cabeça dos outros. Ele tem que fazer teste, ensaio. Aí eu tenho certeza. Então, é isso que ele vai colocar. Vou trabalhar com inteligência artificial. Ainda é uma fronteira ainda muito pouco inexplorada. Tem que fazer o treinamento da inteligência artificial. Então, ele vai dizer que existem incertezas enormes no projeto para ele ter uma nota boa. Tá? Qualificação da equipe. E olha só, a equipe executora é a equipe que tem um formulário específico, onde você coloca o nome, você coloca lá a formação do cara, se ele é doutor, se ele é mestre, se ele é técnico, em qual atividade ele está inserido, em qual meta ele está inserida. Então, ali só entra a pessoa que está seletista da empresa ou o sócio, né? Mas, na equipe executora, eu tenho o professor Felipe. O professor Felipe é doutor. Ele não pode trabalhar como equipe executora. Não é? E aí, qual é o pulo do gato? Lá no formulário da proposta, tem um campo para você falar da equipe executora. Então, ali naquele campo, você menciona o pessoal da ICT que vai trabalhar. Aí você eleva a qualificação da equipe do seu projeto. Tá? Não se restringa somente à equipe que vai trabalhar dentro da empresa. O pessoal da ICT também é importante. Tá? Composição dos itens de dispêndios, questão de contabilidade, né? Que o pessoal vai compor o equilíbrio dos itens. Você não pode só comprar equipamento. Tá? O mais importante é isso, tá? Porque tem muito projeto que o cara, às vezes, nem coloca nenhuma atividade de desenvolvimento, mas enche o projeto de equipamento. Pô, isso aqui não é um projeto de pesquisa. Né? Isso aqui está parecendo uma montagem de determinada infraestrutura. Não é isso. A única que pode é aquela biorefinaria, lembra? Aquela pode. Tá? E a trajetória. Isso aqui você vai contar a história da sua empresa, o que ela já fez no passado. Uma dica que eu vou dar para você. Minha empresa é nova. Coloca essa trajetória anterior. Você já trabalhou na universidade? Já foi pesquisador? Né? Como pessoa física, o que você já fez na sua vida? Já fez pesquisa? Coloca. Melhora um pouco a nota da trajetória. Tá? E aí também tem a relevância da inovação. A relevância do tema dentro das prioridades, daquelas prioridades definidas pelo Nova Indústria Brasil, né, na questão de bioeconomia, até bem tranquilo, né? Acho que isso é bem cumprir, tá? O impacto, qual é o impacto do mercado que você acha que o seu produto vai gerar lá na frente? Então, isso aí você vai escrever, tá?
Existe uma possibilidade de internacionalização do seu produto, do seu processo? Tá? Então, pensem, né? A gente, se não for lá para a Europa, mas aqui a gente tem aqui Guiana, Suriname, a gente tem Venezuela, a gente tem aqui a América Latina como mercado também, tá? Não pensem só na Europa, na Ásia, não. E as externalidades, né? As externalidades positivas, como a geração de emprego, uma externalidade social. Né? Você vai gerar emprego, tá? Outra coisa, eu não tenho profissional contratado ainda. Não tem problema, você vai colocar no campo lá que é um a contratar. Você não tem o Felipe Saraiva da Silva, não. Você vai botar a contratar, tá? Se você já tiver o profissional, ótimo. Se não tiver, faz assim que está tudo certo, tá? E olha só, tem mínimo, tá? Nota 3 aqui. Aqui atrás não tem nota mínima? Aqui atrás tem nota 3, ó. Nota 3 no mínimo para intensidade e abrangência, grau de certeza, e nota 2 para qualificação da equipe. Tá? Então tem que ser uma equipe que preencha aí 75% de requisitos, né? Outro problema que a gente encontra muito com a equipe é, às vezes, faltar o profissional necessário ao projeto. Quando eu analisava projetos de indústria 4.0, na área de saúde, o cara queria desenvolver um relógio para monitorar o coração e tal, mas não tinha cardiologista na equipe. Como assim? Ele só pensa na parte tecnológica e na parte... Quem é que vai validar aquilo? Então, coloquem todos os profissionais da equipe necessário para o desenvolvimento do projeto. Não pode ter nenhum gap aí, tá? Aqui na segunda parte, a gente tem nota 3, abrangência e relevância, tá? Então, na média, 70%. Bem, eu não coloquei aqui meu contato, mas eu vou colocar aqui no... Eu vou receber as perguntas, tá? Mas eu vou botar aqui meu contato. Calil 21 98772 55, tá? Qualquer dúvida temos aí. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Nova Simples não é registrado na junta. É um regime especial. Tudo bem, mas o edital, Rodolfo, o edital não foi elaborado por mim, tá, Rodolfo? Me perdoe, tá? Eu não participei dessa elaboração. E lá no edital, vamos tirar essa dúvida direto aqui no edital, né? Peraí. Não é edital, tá? É um regulamento, tá? É um regulamento. Edital é chamada PCT, né? Deixa eu ver lá o que ele fala, se teve alguma mudança. Pode ter tido alguma mudança. Realmente. Então, vocês... Deixa eu até abrir aqui, vou mostrar para vocês. Vamos mostrar, né? Melhor, né, professor? Peraí. Deixa eu abrir aqui uma tela de uma janela de internet. Onde vocês vão achar toda a documentação e o link de acesso, tá? Aqui, vocês entram aqui no Google, né, de vocês, ou qualquer navegador que vocês tenham. Vocês vão lá pode entrar na FINEP, tá? finep.gov.br, não tem problema. Mas aqui embaixo tem chamadas públicas. Aí a gente tem aqui, ó, transição energética, carbonização, chamada Nordeste. Programa Mulheres Inovadoras. Eu queria chamar as meninas aqui, rapidinho. Posso fazer isso, Felipe? Rapidinho? Pode ser. Nós estamos até o dia 16 de junho, daqui a 10 dias acaba a janela, nós estamos buscando empresas, startups, que sejam capitaneadas por mulheres. Tenham mulheres como sócias majoritárias, tá? Ou tenham mais mulheres do que homens, tá? E aí, dentro qualquer linha temática, a gente... vocês entram lá entra aqui, ó, Programa Mulheres Inovadoras, tá? Vocês podem mandar uma proposta e podem ser premiadas, tá? Então, vocês vão receber uma aceleração, treinamento, tá? E após essa aceleração, treinamento, a gente vai selecionar 10 por região. Então, a gente vai chamar 10 da região norte. Vão ser treinadas, capacitadas, mentoradas. Vão mandar a proposta de novo
Lá tem um modelo de proposta lá dentro. E aí depois vão mandar essa proposta novamente, de acordo com os conhecimentos adquiridos. E aí as 5 melhores, a primeira vai ganhar R$100 mil como prêmio e as demais vão receber R$52 mil, as outras 4. Tá? Então, fiquem de olho, isso é muito bacana. Então, olha aqui, ó. Por enquanto, vocês vão lá em todas as chamadas, né? Por enquanto, está na página 2, como o nosso amigo da Vibe, né? Falou que está desde 2024. Realmente, a chamada está desde 2024. Está lá é a última chamada da página 2. Ó. Se chegar mais uma chamada na FINEP agora, ela vai cair para a página 3, né? Então, ela foi lançada em 2024. É a mesma chamada, tá? Aqui embaixo, eu tenho o regulamento re-ratificado e tenho o anexo 1 re-ratificado e os outros documentos, tá? E aqui, ó, o link onde vocês vão apresentar a proposta. Eu vou abrir já para vocês, ó. Aqui é o regulamento que a gente vai ver a questão da elegibilidade, para tirar a dúvida do Inova Simples. Vamos ver aqui. Vou aumentar um pouquinho. O computador está todo ruim. Deixa eu ver aqui. Vamos ver a elegibilidade. Objetivo. Aquela questão de junta e tal. Características, valor. Ah, cadê a elegibilidade? Não tem. Ah, engraçado. Calil, no 2.2... Aqui, ó. Oi. Achou? Não, eu só achei no 2.2 que não é elegível, que é empresário individual e microempreendedor individual. E finalidade lucrativa. Finalidade lucrativa, associação, fundação cooperativa, empresário individual e microempreendedor individual. Tem que ter registro na junta, entendeu? Essa é a grande, né? Tem que ter realizado o registro na junta comercial. Então, o edital que manda isso, né? A chamada que manda isso, o regulamento. O Inova Simples não tem registro na junta. Né? Então, já não consegue mais escrever. Então, e também tem que apresentar balanço de demonstração do resultado. Não é? Então, como é que ele vai apresentar se Nova Simples não tem essa documentação? Então, ele tem que criar uma empresa mesmo, né? Tem que transformar a Nova Simples numa empresa limitada, uma sociedade anônima para poder participar. Tá? Calil, tem uma pergunta que passou aqui no chat, que é da Marlene. Ela falou assim, a FADESP, como ICT, sendo contratada pela empresa proponente, poderemos pagar bolsa? Não é pagar bolsa, ela pode remunerar o pessoal para trabalhar no projeto. Não tem problema. Tá? Ela pode remunerar a garotada que vai trabalhar dentro do projeto da empresa. Tá? Mas, assim, o mais importante é que a FADESP ela só vai mostrar a fatura. Só a fatura que vai mandar a empresa anexar na prestação de contas. Só isso. Tá? Ela vai fazer. Ela está perguntando como ICT. Porque como ICT, ela pode não ser a interveniente, né? Ela pode ser a ICT junto com a empresa. Acho que é isso que ela está perguntando. Pode, se for uma ICT, tranquilo. Mas, porque assim, lá na linha, viu, o pessoal da FADESP que faz projeto para ICTs, lá no nosso cronograma financeiro, vai aparecer lá Universidade Federal do Pará, ou FADESP, né, como ICT, né, beneficiada, e lá vai estar lá atividade, né, meta. Então, se a atividade for desenvolvimento dos códigos de linha, for ensaio, for técnico, é isso que vai aparecer. É só isso que vai aparecer. Não vai aparecer o nome de ninguém, quem é que vai receber, nada disso. Vai aparecer a atividade a que ela se propõe e quem vai fazer o CNPJ. E o valor por quantos meses ela vai fazer.
e ela vai apresentar uma fatura que prestou aquele serviço. Internamente, na Universidade Federal e na FADESP, é com eles. Quem ele vai pagar, quem ele vai remunerar, tá? Isso não entra na documentação de prestação de contas da empresa. O que vai entrar é a fatura da FADESP. Tá claro isso? O total, tá? Né? E o total e o que ele fez ali. Tá? Certo. A Simone tinha comentado antes, foi falado que se não tivesse movimentação, isso não seria motivo de não habilitação. Como é que é? Ela está dizendo assim, porque teve uma alteração no edital, né, Calil? E aí eu acho que, não sei se é disso que ela está falando, a Simone. Se não tivesse movimentação, isso não seria motivo de não habilitação. Se não tiver movimentação, é motivo. É motivo. Tá? É porque eu acho que o que mudou foi o faturamento, né? Porque esse edital... Faturamento não precisa, mas tem que ter aqui, ó. A letra B, 2.3, ó. Ter efetuado atividade operacional em 12 meses. Verificável por meio de demonstração financeira. Tá? Então, ela precisa, sim, demonstrar. Isso aí é uma forma da gente ter um ateste, né? Que a empresa já gerenciou recursos. Ela já teve gerência sobre recursos, tá? A gente tem mais... como é que fala? Uma compliance melhor, né? Não quer pegar a empresa por algum motivo, né? A gente também recebe muita porrada dos órgãos de controle, né? Então, a recomendação dele é que as empresas tenham uma experiência mínima para poder desenvolver, trabalhar com 2 milhões, trabalhar com 4 milhões, com 20 milhões. Né? A gente precisa atestar essa experiência. Tá? Mais alguma dúvida? Tenho aqui do Bruno, Calil. Empresa aberta antes de 2024, mas com a alteração do CNAS adequado à proposta do edital somente em 2025, pode participar? Pode. Eu, como contador, eu recomendo o seguinte, ó. No contrato social, que você alterou o contrato, ter uma cláusula lá que mostra a data da fundação da empresa. Tá? Ou então, algum documento que mostre, da junta, que mostre a data que a empresa foi fundada. Então, uma empresa anterior a 2024. O objetivo dela, que foi feito mudou em 2005, não tem problema. Não tem problema nenhum. Tá? O que você pode fazer também é mandar o cartão do CNPJ. Cartão do CNPJ novo, não é mandar o cartão no lugar do contrato, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. É você mandar junto, cola junto. Quando você for fazer o PDF, cola o cartão no final e você menciona que lá tem as atividades atuais da empresa e tem a data da fundação da empresa. Melhora, né? Melhora a possibilidade de habilitação, tá? Mas não tem problema nenhum. Teve casos de empresas que são antigas e que mudaram algum objetivo dela ou um subobjetivo para atender os objetivos da chamada. Não tem problema nenhum. Aline, a Gabriela está com a mão levantada aí já faz um tempo, né? Acho que ela quer fazer uma pergunta de áudio. Pode liberar o microfone, Gabriela. Pessoal, quem quiser fazer pergunta de áudio, só levanta a mãozinha, tem um botão de mãozinha embaixo da tela, aí a gente vai seguindo a ordem, tá? Quem quiser fazer por texto também, fica à vontade. Esse aqui é o quê? Trabalho com PCTs. O que é PCT, o Voiner? Povos de comunidades tradicionais. Olha, desculpa, Voiner, a minha ignorância, porque PCT, para mim, é Parque de Ciência e Tecnologia. Mas eu entendi, tá? Olá. Oi, vocês me ouvem bem? A Gabriela. Oi, Gabriela. Tudo bem? Oi. Queria primeiro parabenizar pelo evento, né? Que eu já tenho acompanhado agora com as lives, eu estou podendo acompanhar melhor. Calil, gostaria de tirar uma dúvida com você. Eu estou me atualizando agora, eu estou no início agora me atualizando a questão de editais, e ficou uma questão que eu fiquei na dúvida, por exemplo. Eu vi a linha 3, nesse sentido, o que seria uma proposta no sentido, eu pensei, gostaria de trabalhar no setor de tintas, digamos, né, aqui na região. Aí eu fazer uma proposta de melhorar a competitividade de empresas de tintas aqui na região amazônica.
exemplo, tornar, dar maior visibilidade no sentido de as especificações técnicas, às vezes, das tintas que não tem, que faz com que ela não seja tão competitiva, digamos. Ou esse é uma proposta, ou eu desenvolver um novo produto de tinta? Não, veja bem, o edital está aberto para produtos, processos, não é isso? Uhum. Eu vi alguma coisa de descarbonização no processo, essas coisas. Produtos, serviço ou processo, tá? Então, assim, o desenvolvimento de uma nova tinta ou aprimoramento de uma nova tinta é produto, não é? Isso. Agora, melhoria no processo de certificação de tintas, é isso que você está falando? Isso, exato. Isso é processo. Tá? Agora, como você vai fazer isso? A gente tem que entender como isso é feito hoje. Como eu posso melhorar? Ele vai melhorar através de quê? Através de um sistema, de um aplicativo? Como é feito esse processo? Tá? Certo. E também tem serviço, tá? Serviços inovadores, novos serviços, melhoria de serviços também, que estejam ligados a temas também são aceitos, tá bom? Tá ótimo. Eu queria perguntar mais uma coisa, por exemplo, eu sou doutoranda, né? Ainda não tenho uma empresa parceira, sou doutoranda na universidade. Eu posso ser uma pessoa contratada, eu posso conduzir, buscar uma empresa parceira, ou só o doutor, o professor doutor? Não, você vai, nesse caso, como só a empresa pode mandar proposta, você vai ter que buscar uma empresa que caminhe a proposta para você. Tá? Tá. Você pode até prestar serviço como pessoa física, até 3 meses lá, como eu te falei. Tá? Agora é o seguinte, eu queria falar para você do Centelha. Tá? A gente tem um programa, né, Felipe? É chamado Centelha, que ele é feito junto com o governo do Estado, através da FAPESPA, onde você, como pessoa física mesmo, você pode submeter uma proposta lá. Lá, você coloca a sua ideia lá da tinta, do processo, o que seja, e lá você pode receber até 70, 80 mil reais para você abrir a sua empresa. O objetivo do Centelha é justamente criar startups, criar empresas, para que elas possam, no futuro, competir nos outros editais. Tá? Então, fica de olho. Nesse segundo semestre, vai ter o Centelha para a 3ª edição. Tá? Olha, legal. Obrigada. Tá, Calil, então, digamos, se eu for como doutorando, eu posso ser contratado até o prazo de 3 meses, né? Não pode ser muito tempo, né? Você pode prestar serviço como pessoa física, né? Através de recibo de pagamento de autônomo, até 3 meses. Só não pode passar desse prazo. Aí a empresa corre o risco de você cobrar verbas trabalhistas se você passar de 3 meses, né? Certo. Tá bom? Eu gostaria de agradecer e eu também gostaria de sugerir, se tivesse uma oportunidade da gente poder se conectar, quem quer, empresa que precisa, ou pessoal do ICT, sei, que nem o INESC, eu achei bem legal. E parabéns pelo evento. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Gabriela. Estamos pensando aí em melhorar esses processos, tá? Professora Voiner, à vontade, seja bem-vinda. É a Voiner. Liberar o microfone, Voiner. O botãozinho do microfone fica embaixo da tela, professor. Não tem como liberar o microfone dela? Tem aí, gente. Cadê? É Voiner, né? Olha lá. Pronto, está liberado. Conseguiu? Oi. Consegue? Agora. Obrigada. Obrigada, parabéns também.
bacana todas as informações contidas, vai ficar disponível, né, na próxima semana. Muito bom. Então, eu trabalho com povos comunidades tradicionais, particularmente em comunidades quilombolas, então, no nosso caso, o objetivo seria fomentar determinadas atividades que têm como característica, que figuram, em verdade, como atividades vinculadas a patrimônios culturais, como, por exemplo, os brinquedos de Miriti. Então, por exemplo, naquela terceira opção, né, que seria o desenvolvimento do território, então você está tendo uma pressão muito grande sobre os territórios quilombolas para a produção de açaí, e os bosques de Miriti, os miritizais, estão sendo destruídos realmente, né, para colocar açaí. E aí esse setor de brinquedos de Miriti, que está vinculado ao Círio de Nazaré, por exemplo, como uma atividade como um patrimônio, né, cultural e material do Pará, ele se vê fragilizado, né? Então, uma das ideias seria fomentar essa atividade, inclusive na recuperação do território. E aí eu pergunto, teria que ter uma empresa ou, por exemplo, a FADESP, ela seria suficiente para fazer esse tipo de intervenção? Intervenção não. Na realidade, seria a conexão para participar do edital? Ou a comunidade teria que ter uma empresa, vamos supor? Não, tem que ter empresa. Tá? A empresa ela vai mandar a proposta, essa empresa que esteja ligada ao tema, que seja ligada lá a esse tipo de atividade. É obrigatório também a participação da ICT. Aí a ICT também ela tem que estar ligada também a esse tipo de proposta. Tá? Tem que estar alinhada. E se for uma ICT que seja atendida pela FADESP, não tem problema. A FADESP vai ajudar no projeto. Tá? O arranjo ele tem que estar bem ligado, tá? Bem amarrado. Tá? Todo mundo alinhado aos objetivos, com experiência no assunto, tá? Para a gente ter uma boa proposta, uma proposta bem estruturada e forte. Tá? Mas é isso. Obrigada, claro? Obrigada. Nada. Tá claro, obrigada. Permite, eu acho que talvez aí, como tem uma questão de recuperação... Bom dia, Cleguinho. Está me escutando? Deixa eu só falar rapidinho para a professora Voiner, como tem essa questão aí do Miriti, né, e o edital ele permite essa questão de recuperação de áreas e tal, então talvez uma empresa que pudesse trabalhar nessa outra parte, né, de plantação, de aumentar a quantidade das plantas, né, que depois se desenvolve o Miriti, pode ser uma saída que, de maneira lateral, vai ajudar a comunidade. É uma possibilidade para pensar depois. Obrigada, Felipe. Eu esqueci de falar, no caso também a comunidade, né? Dentro dessa temática tem que ter a comunidade, né? Tá certo. Desculpa, tá? Bom dia, Cleguinho. Está escutando? Tô sim, Marlene, tudo bem? A Marlene Brabo? Isso. Tudo bom, Cleguinho? Opa, tudo ótimo com você. Assim, o que eu queria perguntar para você é o seguinte, tá? A FADESP sendo uma ICT, tá? E considerando que essas empresas elas vão precisar de corpo técnico das universidades para fazer determinados arranjos no projeto, tá? E que a FADESP sendo essa ICT, ela pode ser contratada como PJ, tá? Eu tinha feito essa pergunta lá na frente sobre as bolsas. Eu já entendi que a gente pode, porque o entendimento que a gente tem é que quando a gente atua como ICT em projetos inovadores, a gente tem como contratar esses professores, essa equipe técnica dentro do projeto e pagá-los como bolsa para as consultorias que eles venham a realizar ou qualquer outro tipo de atividade dentro do projeto. A pergunta que a professora Voiner fez, talvez se enquadrasse se uma dessas empresas tivesse um projeto que dentro desse projeto tivesse uma ação direcionada a esse tema dela, e aí sim nós... Alô? Saímos, né?
Eu não entendi a pergunta. Você pode repetir? Eu, sinceramente, eu não entendi. Vamos lá. Estava Oi, escutando, Marlene, Marlene. caiu. Ela caiu? A gente estava escutando aqui. O microfone dela deu pau lá, não está aparecendo. Oi, Marlene. Calil, enquanto ela volta, tem uma pergunta que eu acho que não faz tempo já que o Gilberto fez aqui, que é se a contrapartida pode ser não financeira, ou se seria só financeira, na verdade, essa é a pergunta. Não, na verdade é o seguinte, a contrapartida ela é financeira, tá? Ou seja, o cara vai pedir 2 milhões, né? Aí na primeira parcela é 1 milhão, ele coloca 50 mil. Então, esse valor vai para uma conta da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, né? É uma conta específica do projeto, tá? E aí vai ficar lá 1 milhão e 50 mil. E a partir daquele recurso ele começa a gastar dentro do projeto. Tá? Então, eu vou pagar para o Labore. Tudo bem, mas vai ser retirado daquela conta. Vai pagar pessoal, vai comprar equipamento, vai contratar a ICT. Tá? Ela é financeira, tá? Mas todos os gastos deverão ser comprovados. Eu não posso comprovar apenas... Só tem um caso, se a pessoa já estiver tocando o projeto. Se a pessoa já estiver tocando o projeto, e aí ela for contemplada lá na frente, ele pode apresentar recibos, comprovantes, notas fiscais, da contrapartida, desde o momento que ele submeteu a proposta até a data da assinatura do termo de outorga. Está claro isso? Mas só da contrapartida. O recurso do subsídio só pode ser gasto a partir do momento da assinatura do termo. Tá? Beleza? Cadê a Marlene? Volta ou não volta? Oi, Calil. Voltei, Calil. Voltei. Fala, Não, faz a era pergunta só de novo aí. para concluir, então, tá? E colocar a professora Voiner também informada que, dependendo do projeto que ela tenha, do tema dela, se encaixar dentro de um projeto que a empresa esteja nos contratando, a gente pode contratá-la, sim, como ICT, e remunerá-la, e fazer a remuneração dela através de bolsa, inclusive, tá? Só para deixar claro isso para ela, e que a FADESP vai estar aqui à disposição das empresas que queiram, é claro, participar, e a gente, é claro, utilizar o corpo técnico da universidade para isso, como fundação de apoio. Tá? Obrigada, Calil. A gente tem que incentivar mesmo, né, as empresas buscarem a universidade, né, para desenvolverem seus projetos. Né? É até uma forma de você... Tem muita gente que acha que você escondeu o jogo é melhor, mas está completamente equivocado. Né? Quando você abre o seu projeto, coloca a ICT para trabalhar no seu projeto, a ICT já tem conhecimento acumulado de dezenas de anos que vão impulsionar muito o seu projeto, vão pular diversos anos de desenvolvimento que você faria sozinho, fazendo em parceria. Tá? Ajuda muito e também a gente consegue, de alguma forma, ajudar, né, Felipe, as universidades, aos professores, aos alunos a receberem recursos, né, que não são provenientes aí do Tesouro, né? Fala, Felipe. Com certeza, Calil. Eu até sugeri, o colega está aqui, né, o Hugo, a gente estava, semana passada, no workshop, a gente estava conversando sobre a Sudan, né, ele trabalha lá, e aí a Sudan não pode repassar recursos diretamente para as universidades. Aí eu estava falando, na Rafinep tem uma maneira bem interessante que, né, a Sudan pode para empresas, né, e aí a gente consegue passar para as empresas e também ajudar as universidades, é o que a gente está vendo aqui. Calil, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, digamos assim, a universidade ela pode ser contratada, né, para prestar o serviço, via FADESP e tal, não tem, digamos assim, uma limitação da porcentagem de trabalho que a universidade pode desenvolver, ou tempo, como tem, por exemplo, no
PF, né? O projeto pode ser, o cronograma inteiro do projeto pode estar com a universidade fazendo, né? Ou tem alguma limitação nesse sentido? Desculpa, Felipe, meu som está muito ruim hoje. Me repete, por favor, vou aumentar aqui. Vou meter o ouvido aqui na caixa. A pergunta é assim, tem alguma limitação? A universidade pode trabalhar no projeto, né? A gente já viu. Pode. Tem alguma restrição de tempo? Por exemplo, a universidade pode trabalhar o tempo inteiro do projeto? Ou pode, no máximo, tanto... Certo? É o que eu sempre falo, Felipe, para as empresas, né? Esse tipo de pergunta, quem diz é o projeto. É a leitura do projeto que vai determinar a resposta desse tipo de pergunta. Porque o cara pergunta assim, quanto eu posso passar qual percentual de recursos para a universidade, para a ICT? Depende do projeto. Se for um projeto que envolva muita intensidade tecnológica, teste, ensaio, não tem problema se for 50%, 60%. O esforço vai ser maior dentro da universidade. O projeto que diz isso. Não é? Então, é o projeto que responde a esse tipo de pergunta. Depende do projeto. A gente tem projeto, por exemplo, de TI, e já não tem tanta participação da universidade. O cara vai comprar equipamento, né? Vai comprar computador, ele vai contratar pessoal, talvez ele use a consultoria da universidade e o pessoal da universidade para trabalhar no projeto. Mas em projetos de cosméticos, em projetos... Às vezes, a pequena empresa ela não tem laboratório, não é, Felipe? Um laboratório robusto, né? Que possa desenvolver o produto. Mas a universidade tem. E aí, vai usar muito recurso na universidade? Vai, não tem problema. O projeto é que diz, tá bom? Ele que vai te responder. Tá claro isso? Tá bom por hoje? 1h15, tá bom. Já estou cansado. Eu acho que a gente conseguiu responder todas as dúvidas, né? Eu só queria agradecer novamente e fazer uma propaganda aqui, né? A gente tem uma chamada aberta aqui pela Superintendência de Inovação, que é o ILINC UFPA, que é a oportunidade que empresas e instituições podem enviar para a gente demandas, né? Interesse em grupos de pesquisa da universidade, ou que tenham alguma ideia e que queiram se conectar com os pesquisadores daqui. Então, esse formulário que eu enviei aí no chat, ele leva para esse Forms, né, que vocês podem colocar lá as informações para a gente tentar fazer esse match, né? Inclusive, até o Fabrício, com quem eu conversei ontem, que é de Minas Gerais, ele entrou pelo e-link, né? Então, uma forma da gente estabelecer esse canal aí com todos. A live está gravada, vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, a gente só precisa esperar, né, ela terminar de carregar aí no site para a gente baixar para depois fazer o upload lá para o YouTube. Eu estava pensando aqui, Felipe, que a gente poderia repetir, convidando, obviamente, aí o pessoal da FADESP, né? O pessoal da Açaí Vale, das comunidades startups, desenvolvimento. A gente pode fazer com essa galera. O que tu acha? Aí a gente apresenta a academia para eles também, para eles terem destravar esse gargalo aí. Bora fazer de novo? Bora, vamos sim. Assim, eles foram convidados, né? A gente mandou para todo mundo aí. Acho que algumas pessoas devem ter aparecido, mas sempre bom, né? Tá bom. Nunca é demais também. Tá bom, tá ótimo. Então tá excelente. Qualquer coisa, mas estou disponível, tá? Se quiser fazer, a gente faz novamente. Não tem problema não. Beleza. Eu só agradecer ao Calil, agradecer a todo mundo que participou. Gente, eu acho que é uma oportunidade importante da universidade. São recursos que a gente não costuma buscar e que são vultosos e que podem estruturar nossos laboratórios, pagar bolsas para os alunos, para os professores também. E o importante também que é conseguir fazer a transferência tecnológica desse conhecimento para fortalecer nossas empresas, fortalecer nossa economia, gerar melhores empregos, né, tornar as empresas mais competitivas. Então, penso que é um papel que a universidade precisa assumir e a gente tem à disposição, né, esse suporte da FINEP. Calil, as últimas palavras aí? Sextou? Não, só quero pedir propostas.
Só peço propostas para a gente poder atender. Porque se a gente, vocês sabem, né? Quando a gente tem uma demanda boa, maior que a oferta, de 100 milhões, ela volta ano que vem. Não é? E quando porque a gente tem que defender, né? Todo início do ano a gente defende os editais que a gente precisa colocar e tal. A gente tem a COP30 aí, né? Que foi bastante justificável, né? A gente lançar esse edital esse ano por conta da COP30, mas ano que vem tem que voltar. Então a gente tem que ter demanda suficiente para poder defender esse edital, que ele volte todo ano, tá bom? Valeu, abraço. Obrigado. Abraço. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado, Aline. Tchau.